Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro, nesta manhã de domingo, dia 16 de maio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a crise na bacia leiteira, vamos falar também sobre custo de energia elétrica, uma das mais caras do mundo, e vamos falar também sobre o uso da homeopatia em lavouras comerciais, tanto de soja quanto de milho. O Agora Agro está no ar. E eu vou conversar agora com Carlos Eduardo. O Carlos, ele é consultor técnico do Senar e nós vamos falar sobre um tema interessante, nós vamos falar sobre a crise da bacia leiteira. Carlos Eduardo, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Toninho? Aqui tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Carlos Eduardo, você é uma pessoa que anda muito, conhece muita coisa, tanto na pecuária de corte quanto na pecuária leiteira. Como é que você está vendo essa crise hoje do setor leiteiro? Apesar que já tem gente falando aí que vai ter um aumentozinho de preço no litro produzido pelo produtor, mas os custos de produção estão pela hora da morte. Como é que está a situação? Como é que você está enxergando isso? De fato, Toninho, o que a gente tem observado é o seguinte, as commodities como um todo, vamos colocar aí os insumos utilizados pela atividade leiteira, tanto pela atividade de pecuária de corte também, em função das exportações e de um dólar alto, até muito alto, inclusive, até a semana passada, que começou aí uma certa queda de meados da semana passada para cá, houveram ali aumentos expressivos e recordes da soja, do milho, de produtos importados também, como os produtos que são utilizados em núcleos, né? E a pecuária de corte, obviamente, ela foi também afetada em função desses custos que foram aumentados, mas a pecuária leiteira ela foi de uma maneira muito atacada nesse sentido, atacando as margens como um todo, em função de que o leite não é uma commodity. O leite ele tem a sua grande maioria em termos de consumo aqui dentro do país. Pelo contrário, o Brasil acaba importando ainda leite dos vizinhos ali, Uruguai e Argentina. Ou seja, como não houve ali também um aumento de exportação, um aumento de ecoação desse produto chamado leite, houve uma represada, esse produto acabou não acompanhando os preços dos custos relativos à atividade, fazendo com que as margens tivessem de fato um aperto muito grande. Então, realmente é uma crise que a atividade leiteira vem passando. Se nós fizermos uma comparação de 12 meses para cá, com 1 litro de leite, você conseguia comprar metade do que... desculpe, com 1 litro de leite há 12 meses atrás, você comprava o dobro de uma ração composta para você tratar de uma vaca de 25 litros de leite por dia. Então, o custo de produção, de fato, dobrou e o preço não conseguiu acompanhar esse custo. E as margens dos produtores estão arrochadas, mesmo com queda de produção de leite nos últimos 3 meses, como mostrou o levantamento do IBGE. Pois é, você tocou num ponto muito importante quando você fala assim, o leite não é uma commodity, mas o que compõe o conjunto leite é commodity, né? O que compõe é uma commodity, sem dúvida nenhuma. Esse é o grande gargalo do produtor. E outra coisa também, altamente importante, é que, de maneira geral, os produtores são assim... A maioria, pequenos e médios produtores, infelizmente, não fazem conta como deveria ser feita. E aí a coisa acaba complicando. Quer dizer, nós já estamos com uma crise econômica muito grande, caiu o consumo de leite, ou melhor, de produtos lácteos, aumenta o preço dos principais insumos utilizados dentro da bacia leiteira. Consequentemente, produtor que não faz gestão, hoje está querendo se enforcar num pé de cebola. Toninho, só para ter uma ideia, e para o telespectador também, nós acompanhamos diversas fazendas
não somente no estado de Goiás, nossas andanças, nossas consultorias fora do estado, Mato Grosso do Sul, por exemplo, também. E são produtores que têm um nível de orientação, um nível de gerenciamento dentro da fazenda muito bem aguçado, são criteriosos na tomada de nota do que se gasta, do que se recebe, dos controles zootécnicos, enfim, você tem um gerenciamento interessante ali. E esses produtores estão passando por uma dificuldade. Quem dirá aquele pessoal que tem uma venda nos olhos e não tem conseguido enxergar o que pode ser feito? Então aí vem, né, o que a gente chama, a pessoa está na bacia das almas, começa a fazer coisas que não são orientadas, como por exemplo, você tirar concentrado de animais que acabaram de parir como uma forma de emergência de diminuir o custo de produção, você faz aumentar seu custo, porque a sua vaca também vai cair a produção de leite. Você diminui o desembolso, mas ao mesmo tempo a produção cai, ou seja, o seu custo de produção por litro, que é o que importa para o produtor, não acaba diminuindo. Então é uma ilusão você imaginar isso. E uma outra coisa interessante de se avaliar, os produtores, independente do sistema de produção, estão sofrendo. Produtores maiores, que têm seu compost barn, que têm seu freestall, que têm uma silagem de milho muito bem feita, esse pessoal já tem um custo de produção arrochado, uma margem apertada e estão passando por dificuldade. Os produtores que têm o seu sistema a pasto de produção também. Por quê? Porque um saco de milho, que é a base de alimentação para os produtores que utilizam a forragem tropical e adubada, que tem uma oferta grande de proteína, mais baixa de energia, ou seja, ele tem um aporte de amido muito forte dentro da dieta dele, esse produtor também está sofrendo muito, porque o custo do milho até 6 meses atrás era de aproximadamente R$50, hoje está 100, dobrou, e o preço do leite era R$2 e hoje continua seus R$2, em alguns lugares até menos, né? E aliado a tudo isso, a gente observa, como já foi falado aqui também, é a questão brasileira, a questão econômica brasileira. Quer dizer, Exato. Nós estamos com um dólar ligeiramente propício para a exportação. Só para você entender, quanto mais alto fica o dólar aqui dentro do Brasil, quer dizer, o real mais barato e o dólar mais alto, fica melhor para se vender produtos lá fora. Quer dizer, o nosso produto com dólar alto fica mais barato para o pessoal comprar. Ora, o que o chinês está fazendo e outros países? Comprando tudo que tem direito. E automaticamente, se bobear, é capaz de a gente não ter mais milho para pamonha, se a coisa começar a ir no ritmo que está. E outro detalhe é a safrinha, que ainda não foi passada a régua, mas nós vamos ter problema com a falta de milho, com a escassez de milho agora daqui mais alguns dias. Adiantando essa questão, você comentou da gente andar muito, né, Tony? De fato, quando a gente anda muito, você começa a observar as lavouras. E nesse sudoeste do estado de Goiás, que tem uma forte safrinha, dificilmente nós teremos, porque realmente tem faltado condições hídricas para isso. Regiões de produtores ali de Costa Rica, São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, ali também no leste do estado de Goiás, próximo ali de Catalão, Cristalina, Ipameri, também sofrendo muito com estiagem. O norte do Paraná, relatos de produtores que o milho não tem 50 centímetros e está pendoando, ou seja, você tem total razão. Daqui a pouco você não vai se preocupar mais somente com o custo de produção, e sim se vai ter a oferta do produto que é essencial para os concentrados que são utilizados para as vacas leiteiras, né? Agora, existe alguma orientação que a gente possa dar para um produtor para que ele tenha condição de, pelo menos, dar uma empatada ou dar uma melhoradinha nos custos dele, ô Carlos? Sim, o que a gente tem feito com relação a isso, Toninho? Emergencialmente, você não consegue agora fazer compra de milho barata e você não consegue fazer o seu preço aumentar de uma hora para outra. Você colocou no início do programa, realmente, o preço daqui em diante, historicamente, é um preço que tende a ser melhorado para os meses aí de junho, julho e agosto. Isso espera-se até por conta do retorno do próprio incentivo do governo federal com relação à pandemia. Então, é um ponto a se esperar. E o que o produtor pode fazer dentro da porteira é realmente analisar o que de fato é essencial para que ele mantenha a produção gastando menos. Ou seja, quem são os animais que estão, aí entra a gestão, né, entre o gerenciamento e tal, com um controle leiteiro, abaixo aí de um nível de produção da sua propriedade, que fica muito difícil a gente falar aqui
em média, abaixo de tantos litros. Porque tem fazenda que tem média de 10. Então, se eu falar para os produtores, abaixo de 10 litros você corta e seca suas vacas, não é o caminho. Tem para fazendas acima de 20 litros de média já seria um caminho. Então, dependendo da média do produtor, secar alguns animais para que ele diminua o aporte de concentrado no final da lactação e incessa isso. Segundo ponto, enxugar o rebanho, diminuir a recria que ele tem dentro da fazenda, porque a recria ela serve para o futuro e você precisa ser salvo agora. Ou seja, diminuir a recria nesse momento, vendendo parte da sua recria para outros produtores e, obviamente, animais com algum problema crônico, como mastite, ou animal que tem dificuldade de emprenhar, aproveitar o valor da arroba do boi gordo, no caso da vaca, para conseguir despachar esse animal e esse produtor ser mais eficiente com aqueles animais que ficarem. É o que dá para ser feito para sobreviver. A partir desse momento, o preço também, esses próximos 2, 3 meses, tende a melhorar e a situação reverte para que ele engate a segunda, terceira e continue adiante, né? Eu concordo com você em gênero, número e grau. Bom, eu conversei com Carlos Eduardo, ele é agrônomo e é consultor técnico do Senar Goiás. Carlos Eduardo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso programa e pode ter certeza que nós vamos nos encontrar mais vezes por aí. Muito obrigado, Carlos. Agradeço demais, Toninho. Um abraço a todos. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre custo de energia. Energia elétrica, muito cara, não só no Brasil, mas como no mundo todo. E vamos falar também sobre o uso de produtos homeopáticos em lavouras comerciais, tanto de soja quanto de milho. O Agora Agro volta já já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido, ele é agrônomo, ele é diretor do Instituto Saga das Águas, um importante instituto para a preservação, que trabalha na preservação do meio ambiente, e nós vamos falar sobre um tema que vai mexer com você. Nós vamos falar sobre o custo da energia elétrica no Brasil. Eu vou conversar com o Guido Juliano. O Guido Juliano, ele é agrônomo, ele é diretor do Instituto Saga das Águas. É uma pessoa especialista na área ambiental e que vem fazendo um belo de um trabalho numa região aqui em Goiás, no município de Bela Vista de Goiás. O Guido está fazendo um levantamento de quantas minas foram destruídas até agora, desses últimos 30, 40 anos, e o que pode ser feito nesse município. E grandes rios nessa região já começam a dar sérios problemas com a diminuição de volume de água. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre o problema da energia elétrica. Guido Juliano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E você parece que vai me dar uma notícia não muito boa, né? Aumento do preço da energia elétrica, é isso mesmo? Exatamente, Antônio. Nós estamos, assim, bastante preocupados por conta de que os reservatórios das usinas hidroelétricas estão hoje, exatamente no dia de hoje, com 35% dos seus reservatórios preenchidos. Quer dizer, deveria estar com 90%, com 100%, está com 35%. Então, para compensar isso no decorrer do tempo da seca, o que vai acontecer? O governo terá que ligar as usinas termoelétricas, que são movidas a carvão mineral
movidas a derivados de petróleo ou biomassa. Tudo isso, qualquer um desses produtos, eles custam muito mais caro do que a energia hidráulica. Então, isso vai colocando nas bandeiras e nós teremos aí bandeiras vermelhas e amarelas no decorrer dessa seca. Por quê? Porque o Brasil está acabando com a Amazônia e está acabando com o Cerrado. O Cerrado é o berço das águas, nós já dissemos isso várias vezes. Os principais reservatórios brasileiros estão no sul, sudeste e centro-oeste e dependem dos rios do Cerrado. Então este é o nosso problema. E o desmatamento da Amazônia é aquela história que todos nós sabemos. Os rios voadores estão diminuindo. São esses rios voadores que fazem chover 70% na área de produção de soja, nos lugares onde existem as nascentes desses rios que abastecem o sul, o sudeste e o centro-oeste, Toninho. Guido, por incrível que pareça, a gente vem batendo muito nessa tecla e não é de hoje. Já há muitos anos nós estamos falando em relação ao meio ambiente. Mas, só para ser assim bem objetivo, nem população, nem governos municipais, estaduais e federal sequer estão movendo uma palha em relação ao meio ambiente. E o que a gente observa é que todo ano tem sempre uma alteração dentro das condições climáticas no planeta, e principalmente no Brasil, que é um país agropecuário. O que o Guido falou, os reservatórios das regiões sul e sudeste dependem das condições climáticas do Amazonas, depende das condições dos rios da região centro-oeste. Se a gente estragar lá para cima, vai ferrar aqui embaixo, né, Guido? É isso, né? Exatamente, Antônio. O problema é que já vem acontecendo isso já há alguns anos, mas os governos estaduais e federal, eles não se importam com isso. É preferível para o governo subir a tarifa de energia elétrica para cada consumidor do Brasil. Quer dizer, são milhões de consumidores que vão gastar bilhões de reais por mês por conta desta negligência do desmatamento desregrado da Amazônia e do Cerrado brasileiro. Eu não sei, Guido, se a turma não quer ver ou se não faz questão nenhuma em não ver e deixar a coisa acontecer. Na verdade, é o seguinte, nós, para produzir, não precisamos mais desmatar nenhum palmo de terra. Não há necessidade mais de desmatamento no nosso país. O que nós temos que ter é educação, é cultura, coisa que nós não temos, Guido. Não foi colocado isso na nossa mesa, na mesa educacional. Nesses últimos 20, 30 anos, foi tirado isso da área da educação. E hoje é o que nós estamos vendo, uma situação desenfreada. Exatamente, Antônio. E outra coisa, nós sabemos assim que existem poucos grupos madeireiros na Amazônia, são grandes grupos, evidentemente ligados a políticos, e eu fico impressionado que se contrabandeia para a Europa, para a Ásia, centenas de milhares de toneladas de madeira nobre brasileira, sem que o país saiba, entre aspas. Então, é por isso que o Brasil hoje é uma grande rota do narcotráfico, porque grandes volumes de madeira saem sem ninguém ver. Agora, evidentemente, a droga passa livre ou quase livre. Poucas pessoas, poucos profissionais, funcionários públicos se importam com isso e muitas vezes no exercício da sua profissão eles são barrados por grandes grupos políticos que se locupletam exatamente deste jogo obscuro. Nós precisamos prestar atenção nisso, Antônio. A questão ambiental é muito séria e nós podemos chegar num ponto
que isso vai se tornar irreversível. Ainda bem, Antônio, que avança, sim, a fórceps, porque o governo não tem uma política de avançar com a energia eólica, porque nós, se não fosse a energia eólica, nós teríamos já problemas seríssimos. A energia eólica avança e a atividade industrial está em marcha lenta ou marcha a ré por conta da recessão econômica que o Brasil atravessa de 5 anos para cá. Se a economia estivesse avançando, as indústrias produzindo muito, nós não teríamos energia elétrica, Antônio. Mesmo com a ajuda da energia eólica, que hoje a nossa capacidade instalada de energia eólica no Brasil é equivalente ao que se produz de energia elétrica na usina de Itaipu, que é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Ela só perde para aquela usina da China, Três Gargantas, Antônio. Bom, Guido, quer dizer que condição de produzir energia a um custo barato o Brasil tem. Não há mais necessidade nenhuma, sequer, de continuar o desmatamento na Amazônia. Você falou em uma situação, no caso da Amazônia, no caso de uma devastação da Amazônia, ela se tornar, vamos dizer, irreversível. Isso é real. E tem mais um detalhe. A Amazônia indo embora, vai embora a região centro-oeste também. A região do Cerrado vai embora, né, Guido? Exatamente. Nós dependemos desses rios voadores para exatamente fazer com que essa região do Cerrado se torne fértil, porque sem água não se produz. E eu volto a dizer, 70% do que chove no centro-oeste e no sudeste vem da Amazônia. E os rios voadores só funcionam se houver a floresta em pé. Agora, Antônio, nós observamos mais de 20% da Amazônia já foi completamente devastada. E um percentual ainda não mensurado da floresta que vai raleando, que as máquinas vão entrando para tirar as madeiras nobres. Então, nós podemos inferir que mais de 50% do território amazônico já sofre essas ações antrópicas, essas ações do homem, não só retirando a madeira nobre, mas fazendo verdadeiras crateras para a prospecção de minérios e pedras preciosas. Guido, infelizmente, parece que nós vamos assistir o caos daqui a alguns dias. Guido Juliano Martins Araújo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi excelente essa nossa conversa e eu espero tê-los mais vezes aí em outros programas, ok? Muito obrigado, Guido. À disposição, um abraço, Antônio. Valeu, Guido, obrigado. Tchau. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o uso da homeopatia em lavouras comerciais, tanto soja quanto milho. O Agora Agro volta já já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. E eu vou conversar agora com Roberta Pitella. A Roberta, ela é farmacêutica, ela é diretora da empresa Bioboi, uma empresa especializada em produtos homeopáticos, tanto para animais quanto para vegetais. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o uso da homeopatia em lavouras comerciais, quer de soja, quer de milho, e aumentou a produtividade.
Eu vou conversar agora com Roberta Pitella. A Roberta, ela é farmacêutica e ela é diretora de uma empresa que produz produtos homeopáticos, tanto para a linha animal quanto para a linha vegetal. Produtos homeopáticos para a linha vegetal. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar exatamente sobre o uso da homeopatia em lavouras comerciais, tanto de soja quanto de milho. Roberta Pitella, muito obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um tema interessante e também novo. Tudo bem? Oi, Toninho, tudo bem com você? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você novamente. É um prazer. E o nosso assunto é bem novo, né? É um tema interessante. A gente já sabe de antemão que os produtos homeopáticos, principalmente para bovinos, cães, têm dado resultado fantástico. Em relação à área bovina, à bovinocultura leiteira, existem uma série de produtos que conseguem fazer com que o animal fique bem e produza mais. Isso na linha animal. E na área vegetal, a Roberta já vem fazendo testes já há muito tempo. Roberta, conta para mim essa historinha do uso da homeopatia em lavouras de soja e milho. Então, Toninho, nós já temos 21 anos, né, de homeopatia na área da pecuária. E desde 2014 eu idealizei a produção de medicamentos homeopáticos para a lavoura, né, e principalmente lavouras comerciais, né, que é o nosso foco principal. E começamos os testes em 2016 aqui na região de Cristalina, Goiás, e desde então vem caminhando. E hoje a gente já está com um desenho, né, delineado todo o trabalho e com um produto que a gente pode ofertar no mercado para os produtores que queiram fazer a administração dos medicamentos homeopáticos em sua lavoura. Tá, e esse produto que você fez, a gente pode utilizá-lo tanto em soja quanto em milho? Sim, soja, milho, algodão, na safrinha também, as culturas que não são tão importantes economicamente, como o sorgo, milheto, né? Mas a gente pode usar em todas as lavouras e em grande escala. Roberta, esse produto é um quê? É um pó que você mistura onde? Mistura com o que esse produto? Olha, é muito fácil a administração do produto. Nós mantivemos, né, na produção, no nosso processo aqui de fabricação do medicamento, o veículo sacarose, que é o mesmo que a gente usa na pecuária. Sim. Então, o único segredo do produto, ter ele na propriedade, colocar no tanque de pulverização junto com a água, respeitando a proporção, né, por área a ser aplicada, e pulverizar o produto. Não tem segredo. Bom, mas você faz essa pulverização depois de quantos dias da germinação? Olha, a gente tem um protocolo de tratamento, né, onde contempla tratamento de solo, tratamento de semente, tratamento na fase pós-emergente e também os tratamentos da fase vegetativa e reprodutiva da planta. Então, a gente normalmente faz uma aplicação a cada 15 dias do nosso produto, né? Que meio que se assemelha às aplicações convencionais que são feitas na lavoura, né? Nós mantivemos esse padrão e conseguimos bons resultados fazendo essas aplicações a cada 15 dias. Bom, mas essas aplicações, é claro, como nós estamos falando aqui, ela é feita após a germinação. Mas tem algum trabalho antes do plantio? Alguma aplicação no solo, ou misturar com a semente, alguma coisa nesse sentido? Tem sim. Nós temos o produto para a fase do solo, né, para aplicação no solo, onde a gente tem por finalidade diminuir patógenos que já estão presentes naquele solo. Então, normalmente a gente faz o tratamento junto com a dessecação, antes do plantio.
Posteriormente, a gente faz o tratamento da semente antes do plantio. Pode ser tanto no sulco de plantio, quanto o tratamento da semente antes, né? Antes de colocar ela na plantadeira. Então, a gente contempla esses dois momentos do plantio, né? Tá. E aí, ali naquele momento do tratamento de semente, a gente tem por finalidade proteger já essa semente contra os patógenos que ela vai encontrar ao cair ao solo. Eu me lembro exatamente bem quando você começou a fazer esse trabalho, nós até chegamos a conversar um pouquinho sobre isso, e um dos grandes problemas, principalmente da soja, é o nematóide. É um problema que causa na raiz da planta e a produtividade basicamente vai embora. Esse produto seu, o uso da homeopatia na soja, consegue trabalhar o nematóide? Consegue sim. Qual é a finalidade do nosso produto? Não só para nematóide, mas para todos os insetos e fungos, né? Nematóide não é um inseto, mas inseto, fungo e nematóide. A finalidade qual é? Trazer uma resistência maior para essa planta, que mesmo na presença do parasita ou do fungo, ela tenha resistência e ela consiga produzir mesmo em situações de desafios. No tratamento que nós fizemos e analisamos, né, o controle de nematóide, as nossas plantas foi bem interessante, porque elas tinham em 10 gramas de raiz uma quantidade muito maior de nematóide se a gente comparasse com as plantas onde havia recebido um tratamento específico para nematóide. Lá tinha menos nematóide, no nosso tinha mais nematóide, e a produtividade das duas áreas ficou igual, 59,3 sacos por hectare. Então, nós conseguimos ofertar o mesmo resultado de colheita num ambiente onde a infestação de nematóide era muito alta, que eram nas nossas plantas, né? E mesmo assim com um excelente resultado. Bom, quando eu passo a régua e faço custo de produção, com o uso da homeopatia sai mais barato do que o uso convencional? Hoje o custo do tratamento completo, ele está em média 1,6 sacos por hectare. É um número interessante esse daí. E no milho, nós já estamos quase no finalzinho do nosso tempo, me fala sobre o milho. Toninho, no milho, a gente tem feito os trabalhos e tivemos várias experiências desafiadoras no milho, inclusive com infestação de cigarrinha no milho. Nós tivemos no nosso cliente um milho de 1 metro de comprimento, o tamanho do pé, e mesmo assim nós conseguimos granar todo o milho, né? Fazer o enchimento de grãos e tudo. E na área onde não foi feito o tratamento com o nosso produto, nós tivemos um milho todo com falhas. Entendi. Poucos grãos por espiga e tudo mais. Então, a gente consegue também, nos desafios do milho, atender as necessidades do produtor. Bom, Roberta Pittella, eu acredito na homeopatia, eu já vi uma série de trabalhos que têm dado resultados excelentes, e eu tenho certeza absoluta que você está no caminho certo. A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Então, eu acredito no seu trabalho, no seu potencial e na qualidade do seu produto. E você que está nos acompanhando, se quiser tirar alguma informação, liga para a Roberta. Tenho certeza absoluta que ela vai dispor o tempo necessário para esclarecer todos os detalhes que você está em dúvida. Roberta Pittella, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Obrigada, Toninho. Eu que agradeço pela oportunidade. É isso, é um prazer tê-la aqui. Tchau. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. Hoje é o último programa Agora Agro que nós estamos apresentando na TV Pai Eterno. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar por ter chegado até aqui. Agradeço a toda a equipe técnica que nos apoiou desde o primeiro dia
que nós começamos dando sangue para que esse programa ele fosse, vamos dizer assim, conduzido de maneira excelente até você. E agradeço também, principalmente a você que nos prestigiou durante quase 2 anos e nós aqui levando informação sobre o mundo do agronegócio. Que Deus nos abençoe, que o Divino Pai Eterno continue abençoando você. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: não tente ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, seja uma pessoa de valor. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.